Nádia passou anos carregando a família nas costas, mas bastou adoecer para que a tratassem como uma égua velha e a mandassem embora para a antiga cabana da avó, caindo aos pedaços. Só que quando precisaram dela de novo, voltaram e quase enlouqueceram com o que viram. Boa tarde. Apoio familiar, dizem, é quando seus parentes te ajudam a cair ainda mais fundo, mas fazem isso com amor. A história de hoje é exatamente sobre esse tipo de apoio. Nadinha, não fique brava. É para o seu próprio bem, disse Sérgio, sem encará-la, olhando fixamente pela janela e falando como se conversasse com ela. Nádia permaneceu sentada na poltrona, em silêncio, sem saber o que responder à decisão que acabara de ouvir da própria família. O que poderia dizer? Tinham decidido se livrar dela, e ela ainda devia agradecer, bater palmas, sorrir. Tudo por causa da doença. Não era algo fatal, mas exigia tratamento, cuidado, tempo e dinheiro. Nádia havia se deixado de lado. Completamente. Entre cuidar do marido e dos filhos, não percebeu como começou a enfraquecer, como as pernas deixaram de obedecer, como suas costas, antes firmes, se curvavam cada vez mais para o chão. Seus olhos, antes doces e gentis, já não viam tão bem como antes. Sim, era a idade. Mas que drama, Nádia, resmungava o marido. Você acha que é só você que sente dor? Eu também fico todo dolorido quando muda o tempo, e nem por isso fico reclamando. Os filhos, claro, apoiavam o pai. Mãe, é só a idade. Se você for ao hospital, vão inventar um monte de diagnósticos só para tirar dinheiro da gente. Ela pensava diferente, mas nunca teve coragem de contrariar a família. Acostumou-se a obedecer, a ceder em tudo, a se sacrificar. Primeiro sacrificou a juventude. Teve filhos um atrás do outro. Depois a carreira. Recusou uma promoção porque a família precisava mais dela em casa. Sacrificou o dinheiro, comprando sempre o que marido e filhos queriam, nunca o que desejava para si. Andava com roupas velhas, mas os seus estavam sempre impecáveis. Até os sonhos ela deixou para trás. Sempre quis ter um gato, mas o marido tinha alergia. Tentou ficar com um papagaio, mas o filho reclamou do barulho e ela o deu para uma amiga, chorando em silêncio. Viveu assim a vida inteira e tinha orgulho disso. Achava que tinha sido uma boa mãe, uma boa esposa e que teria uma velhice tranquila. Afinal, tinha só 45 anos. Que velhice era essa? Mas para a família, ela já estava acabada. E o resultado foi um diagnóstico e a sentença: afastamento. Só então entendeu que tinha vivido tudo errado. Percebeu isso quando o filho mais velho repetiu as mesmas palavras do pai, olhando pela janela, e a filha, desviando o olhar, disse irritada: Mãe, você pensou na gente? A gente trabalha, estuda. Quem vai cuidar de você? E o marido, aquele a quem tanto amava, completou: Vou te levar para a casa da vovó. Lá tem ar puro, produtos naturais, e você pode se cuidar sozinha. Sem escadas, sem degraus. Quando melhorar, volta para casa. Pai, para que explicar tanto? Interrompeu o filho, batendo com a mão no braço da poltrona. Ela vai, e pronto. Enquanto isso, vou arrumar as coisas da mamãe, acrescentou a filha, sumindo no quarto dos pais, tentando esconder o rosto corado atrás dos cabelos soltos. Nádia fechou os olhos. Lágrimas começaram a escorrer. Virou o rosto para a janela. Não queria que vissem, senão ainda brigariam com ela por estar chorando. Uma hora depois, já estava dentro do carro, tremendo. O marido dirigia em silêncio. Os filhos nem se deram ao trabalho de sair para se despedir. O carro seguia pela estrada e ela olhava para fora, pensando que aquele talvez fosse o último inverno da sua vida. Fraca, doente, num casebre velho, como iria resistir? Pronto, chegamos, anunciou o marido, com uma falsa animação ao parar o carro. Vamos, Nádia, eu levo as malas. Ela desceu devagar, quase sem forças. Ao ver a casa, prendeu a respiração. O teto caindo, as janelas quebradas, as paredes úmidas. O lugar parecia um túmulo. Não se preocupe, Nadinha, por fora parece ruim, mas por dentro deve estar melhor, disse ele, tentando disfarçar a culpa. Por dentro, o cheiro de mofo tomava conta. Fazia frio,
As paredes estavam cobertas de bolor. Até o colchão, estendido na velha cama, parecia úmido. Uma parte do teto havia caído, provavelmente por causa das infiltrações. Nádia olhou para o marido com reprovação. Ele, sem jeito, apressou-se em falar. Bem, eu já vou indo. Não fique triste, tá? Cuide-se, melhore logo. Se precisar de alguma coisa, me liga. Deixei um dinheiro na mesa, na entrada. A porta bateu. O silêncio se instalou. Nádia olhou mais uma vez em volta. Sentou-se na cadeira torta e começou a chorar. Chorou alto, com soluços, como se já estivesse se despedindo da vida. Mas depois de chorar tudo o que tinha para chorar, levantou-se decidida e arregaçou as mangas. Ainda não é hora de morrer, Nádia. Vamos viver mais um pouco. Não vou dar a eles esse gostinho, murmurou para si mesma. Pegou um balde, saiu até o poço para buscar água, esquentou-a no fogão e começou a limpar tudo o que via pela frente. Lentamente, com pausas e dores, mas até o fim da tarde já tinha limpado metade da casa. Então sentiu fome e lembrou do mercado. Melhor ir agora, antes que feche, pensou. Pegou o dinheiro que o marido deixara e deu um sorriso amargo ao ver a quantia. Ainda bem que tinha trazido seu cartão. Durante anos, mesmo vivendo só para a família, ela conseguira guardar um pouco de dinheiro em segredo. Achava que usaria para ajudar os filhos no casamento ou na compra de um apartamento. Agora decidiu. Gastaria com ela mesma. No mercado, todos olhavam curiosos. Afinal, era um rosto novo na vila. Mas ninguém se atreveu a perguntar nada. A caixa, no entanto, foi direta. A senhora é nova aqui, né? Não quer um gatinho? E tirou debaixo do balcão um pequeno bolinho de pelos pretos, com olhos verdes como esmeraldas. Nádia o encarou por um instante e respondeu. Quero sim, vai ser útil para fazer companhia. A moça lhe deu também um pratinho, ração e uma bolinha de brinquedo para o neném brincar. Nádia levou o gatinho no colo, junto ao peito. Ele não se mexia, aquecido, ronronando baixinho como um celular vibrando. Mais tarde, depois do jantar, ela se deitou. E o filhote subiu em seu peito, enrolou-se e adormeceu. Era desconfortável, mas ela não teve coragem de tirá-lo dali. Dormiram juntos. Na manhã seguinte, o toque do celular a despertou. Era sua chefe. Nadinha, como você está? Está melhor? Estamos todos com saudade. Nádia suspirou. Não volto mais, minha querida. Agora moro no interior. Minha saúde não é mais a mesma. A chefe ficou em silêncio por um instante, depois soltou um palavrão abafado e disse firme. Nádia, se precisar de algo, qualquer coisa me avisa. Por um segundo, Nádia pensou em recusar, mas olhou ao redor e respondeu. Se conseguir alguém que conserte telhado e teto, agradeço. Posso pagar e, se puder mandar ração e vacinas para o gato, seria ótimo. Tá certo, Nádia. Deixa comigo, respondeu a chefe. No fim da tarde, um carro parou diante da casa. Dele desceram 4 rapazes de macacão. Mostra pra gente, dona, o que tem que arrumar. Ah, e mandaram entregar isso aqui para a senhora. Eles descarregaram várias caixas. Alimentos, remédios, roupas de frio, cobertor, lençóis e até um notebook com um bilhete colado com fita adesiva. Para você não se entediar, enchi de filmes. Logo a casa se encheu de vida. Os operários martelavam, serravam, riam alto. O barulho atraía os vizinhos curiosos. Uns observavam de longe, outros se aproximavam para ajudar. Nádia oferecia chá a todos e os presenteava com torta de maçã feita com as frutas do antigo pomar da avó. Em pouco tempo já era amiga de quase toda a vizinhança. Dias depois, sua chefe apareceu para visitá-la. Conversaram longamente, abriram o coração, choraram juntas. A mulher prometeu visitá-la com frequência e ofereceu instalar internet na casa. Sabe, Nádia, disse a chefe no telefone, você é uma funcionária valiosa, experiente. Seria uma pena perder você. Que tal trabalhar de casa? Por que não? Nádia pensou um pouco e concordou. Uma semana depois, começou a trabalhar remotamente. O problema é que Fumacinha, assim ela chamou o gatinho preto, vivia atrapalhando, mas ela não se irritava. Pelo contrário, amava aquele bichinho de todo o coração.
E logo arrumou um companheiro para ele, um filhote ruivo e bagunceiro que ganhou da vizinha cuja gata tinha dado cria. A vida de Nádia, enfim, começou a sorrir. Sentia-se útil, viva, rodeada de afeto. Até a doença parecia ter recuado, assustada com a força e a vontade de viver daquela mulher. Mas na cidade, as coisas estavam bem diferentes. No trabalho do marido de Nádia, os problemas começaram a se acumular. Antes, era ela quem o ajudava com os cálculos e relatórios. Mas agora ele precisava se virar sozinho. E fazia tudo errado. O chefe vivia lhe dando bronca, e em casa, o caos só crescia. O filho passava o dia largado no sofá, sem ajudar em nada. A filha gritava que não era empregada de ninguém e se recusava a cozinhar ou limpar. E sem o salário da esposa, o dinheiro começou a faltar. "Pai, temos que trazer a mamãe de volta", disse o filho, soprando o macarrão instantâneo na tigela. Mesmo doente, ela cuidava da gente. Assim, logo vamos viver no meio da sujeira. "É, pai, por que temos que fazer tudo sozinhos enquanto ela descansa lá no campo?", completou a filha. "Ela não está morrendo. Que volte para casa." O marido apenas balançou a cabeça em concordância. "Tá certo. Amanhã vamos todos juntos, pedimos desculpas e trazemos ela de volta." No dia seguinte, a família inteira partiu rumo à vila. No fundo, estavam apreensivos. Sabiam que Nádia devia estar magoada. Afinal, tinham deixado a mulher num casebre caindo aos pedaços. Mas ao chegarem, ficaram boquiabertos. Da chaminé saía uma fumacinha leve. No quintal, havia uma pilha de lenha cortada. O pátio estava limpo, varrido, com flores plantadas aqui e ali. Entraram pelo portão, abriram a porta e congelaram. Na mesa, sentada com semblante sereno e saudável, estava Nádia. Um gato em seu colo e outro dormindo aos seus pés. A casa brilhava de tão limpa, o ar era morno e perfumado. Sobre a mesa, uma chaleira fumegante, flores num vasinho e 2 xícaras. Diante dela, um homem de aparência agradável sorria, elogiando o jantar e a hospitalidade. Tocava de leve as mãos de Nádia e ela não se afastava. O marido de Nádia quase ficou branco. Os filhos atrás dele também ficaram imóveis, trocando olhares desconfortáveis. "Vejo que a mudança te fez bem, hein?", ironizou o marido, forçando um sorriso quando ela se sobressaltou. Mas o espanto de Nádia durou apenas um instante. Com calma, ela colocou o gato no colo do visitante e se levantou. "Que bom que vieram. Eu estava justamente pensando em ligar para vocês", disse com serenidade. "Sentiram minha falta? Pois eu também pensei muito em vocês. Achei que estavam preocupados, imaginando que eu estaria aqui sozinha, chorando de saudade. Mas vejam só, eu estou viva e muito bem. O que foi? Esperavam que eu tivesse morrido por aqui, depois que me deixaram como uma égua velha? Por que esconderam os olhos? É vergonha? Pois deveriam mesmo sentir vergonha. E eu também sinto, por ter criado filhos assim." Os filhos começaram a falar todos ao mesmo tempo, tentando convencê-la a voltar. Nádia ouviu tudo em silêncio, com o coração firme. Nem um pedido de perdão, nem uma palavra de arrependimento. Apenas exigências. Quando terminaram, ela se virou, abriu o armário e pegou uma pasta. Entregou-a ao marido. "O que é isso?", perguntou ele. "Documentos do divórcio. Não volto mais com vocês. Aqui estou bem. E é aqui que vou ficar. Ah, e já dei entrada na partilha. A casa é nossa, mas fui eu quem pagou a hipoteca quase toda. Aceito minha parte em dinheiro." O marido arregalou os olhos. Os filhos começaram a gritar, acusando-a de egoísmo. Mas Nádia apenas se sentou novamente, pegou sua xícara de chá e falou com tranquilidade. "Está na hora de vocês irem." Tomou um gole e desviou o olhar para a janela, onde o sol da tarde dourava o jardim. Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Seu apoio mantém viva esta comunidade de boas histórias. Um like e uma inscrição é o seu carinho por histórias que tocam o coração. Tenham um bom dia.